E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vem comigo para a gente continuar o nosso estudo aqui do direito administrativo e pegar um tópico que não é um tópico tão cabeludo, é um tópico que, na verdade, você vai encontrar ele muito mais pesado lá em direito constitucional, mas a gente tem também uma incidência aqui no direito administrativo muito mais leve e eu vou fazer esse direcionamento daquilo que você precisa saber aqui para o direito administrativo. E é um tópico, ele não é difícil. Mas às vezes as nomenclaturas geram um pouquinho de confusão. Às vezes ali, se a pessoa não tiver direcionada e saber o que ela procura em prova, aonde ela olha, acaba dando ruim, hein? Mas fica tranquilo, vem cá que a gente vai deixar isso aqui, ó, redondinho. Vamos falar agora a respeito das noções de Estado e de governo. Primeira coisa, o que é Estado? Quando a gente fala Estado, eu não estou falando aqui tipo Estado, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Ceará. Não, eu estou falando Estado no sentido de poder público, daquele ente que é maior do que nós, então daquela pessoa jurídica que realmente representa ali o poder público. Quando a gente fala de Estado, nós temos um conceitinho que vai te ajudar a entender mais ou menos. Não é um conceito fechado, é um conceito, mas eu vou te mostrar aqui os principais pontos desse conceito. Olha só o Estado. É uma pessoa jurídica territorial soberana. Então, primeiro detalhe, o Estado é pessoa jurídica. Ó, se ele é pessoa jurídica, ele tem personalidade jurídica, ele tem aptidão para contrair direitos e obrigações, ele tem aptidão aqui para ter patrimônio. Por que territorial, Thales? Ora, para o Estado existir não pode ser em Nárnia só na cabeça, tem que ter um território. E soberano, ele é dotado de soberania. O que é soberania, professor? Soberania é isso aqui, ó. Soberania é o poder máximo e supremo de um país. É aquela vontade suprema de um Estado de decidir o seu futuro, de decidir os seus rumos políticos, independente de pressões internas ou externas. É ser dono do próprio nariz. Tipo assim, eu faço o que eu quero, claro, respeitando os vizinhos, tal, para não dar guerra, né? Mas é aquela coisa, tipo, não tem um outro país que manda na gente. A gente decide o nosso futuro. Essa é a soberania. O Estado, ele tem essa personalidade jurídica de direito público, então ele é uma pessoa jurídica, só que ele é essa pessoa jurídica de direito público. Isso significa que ele não está em igualdade com os seus administrados, ele está em superioridade. E uma outra coisa é que ele atua tanto nas relações internas quanto externas. Então o Estado, ele trava relações internas com o seu povo e também relações externas com outros estados. Essa é a função. Então, quando a gente fala de Estado, a gente pode falar do Estado, que é esse ente, ou tipo o Estado-membro, que aí realmente é ali Paraná, nós temos ali Sergipe, Bahia, São Paulo. Aí sim é o Estado-membro, que é uma outra coisa, que é uma divisão interna. Agora, quando a gente fala Estado, estamos falando do quê? Do poder público constituído. Legal, esse aqui é o conceitinho que a gente tem de Estado. O que você vai ver muito em prova é perguntando para você quais são os elementos do Estado, quais são os elementos que devem ter para falar que o Estado efetivamente existe. São três: povo, território e governo soberano. O que é o povo? Povo são aquelas pessoas que têm um vínculo com o Estado, que fazem com que elas sejam titulares de direitos e obrigações em face do Estado. Deixa eu te dar um exemplo. Você mora aqui no Brasil, né? Você é brasileiro, ok. Se for homem, quando fizer 18 anos, você não tem uma obrigação, que é o serviço militar obrigatório, que pode ser feito? Pode. É uma obrigação que você tem perante o Estado. Mas você também não tem direitos? Por exemplo, você se machucava lá no hospital, ele vai te atender e tal. Você não tem direitos, por exemplo, a fazer um concurso e acesso a um cargo público. Por que nós temos esses direitos e obrigações em face ao Estado? Vem cá. Por que quando eu fiz 18 anos, faz uns 4, 5 anos já isso, quando eu fiz 18 anos, o Brasil pôde exigir que eu fizesse serviço militar obrigatório e o Paraguai não pode fazer isso? Porque eu tenho um vínculo jurídico com o Brasil. Que vínculo é esse? A minha nacionalidade. Eu sou brasileiro, assim como você. Então, se nós somos brasileiros, nós somos o povo brasileiro, nós somos os nacionais. Pode ser brasileiro nato, pode ser o brasileiro naturalizado. Nós temos essa relação com o Estado, esse vínculo jurídico que é o quê? A nossa nacionalidade. Então, o povo não é qualquer um que está aqui. São as pessoas que estão aqui que têm essa ligação com o Estado. Território. É o que eu falei, não existe um Estado sem uma circunscrição geográfica. Ele não existe só na cabeça fictício. E isso aqui é o que dá muita guerra por aí. Mas não é o que vem ao caso. E por último, o governo soberano. É um governo dotado de soberania. Olha, você vai encontrar uma outra questãozinha perdida no universo que fala assim, povo, território e governo. E tá zoada a questão,
porque o certo é governo soberano. Se for uma questão, por exemplo, de múltipla escolha, você vai na melhor resposta. Se não tiver governo soberano, faz o quê, né? Vai em governo. Agora, a questão de certo e errado tem que ter uma cautela. Até existem questões, no caso o CESP que faz, né, certo e errado, falando só governo. Cara, questão totalmente zoada que não serve de padrão, porque o certo é governo soberano. Então, esses aqui são os elementos de um Estado. Bem atento aqui no conceito, que é um conceito bem tranquilo. Então, ele é pessoa jurídica, tem essa personalidade jurídica de direito público, rege as relações, então, tanto trava relações internas e também externas. E os três elementos: povo, território e governo soberano. Tranquilo? Muito fácil, né? Só que aí nós temos uma outra parte, essa aqui gera muita confusão, que é a forma de Estado, forma de governo, regime de governo e sistema de governo. A banca fala assim para você, ó, a forma de Estado é republicana. Tá errado. O nosso sistema de governo é o democrático. Tá errado. A nossa forma de governo é federativa. Tá errado. Por quê? Porque ela vai misturando os conceitos. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos estudar agora cada um desses conceitos bonitinho. E aí eu vou te dar uma dica para nunca mais confundir um com o outro. Então a gente vai ver a diferença de forma de Estado, forma de governo, regime de governo, sistema de governo. Vem comigo que vai ficar redondinho. Primeira parte, forma de Estado. A nossa forma de Estado é a federativa, é a federação. Olha, existe a forma de Estado unitária e a federativa. Até a confederação, nem vou falar dela que não cai em prova. O que importa pra gente aqui é a federativa. O que é a forma federativa, Thales? A forma federativa é aquela na qual há uma pluralidade política interna. Nós temos vários centros de poder. É diferente de países tipo o Uruguai, que é um centro de poder, tipo é a União, e só. Não, aqui não. Aqui no Brasil, na forma federativa, federação, pacto federativo, é tudo sinônimo. Nós temos os chamados entes federados, que são o quê? Vários centros de poder. Quem são eles, Thales? A administração direta, União, Estado, DF, município. Ó, a União é um centro de poder nacional. Os estados são centros de poderes regionais e os municípios centros de poder locais. Então nós temos União, Estado, município. Não é um único centro de poder, nós temos vários centros de poder. O Distrito Federal, ele cumula as competências do Estado e do município, mas isso aí é um assunto lá de organização político-administrativa do Estado que é visto inconstitucional, tá? Não é o nosso caso aqui. Então vamos lá. Qual é a nossa forma de Estado? É a federativa, é a federação. Vários centros de poder. Ó, forma de Estado federativa, entes federados. Então, quando eu falar para você entes federados, estamos falando de quem? União, Estado, DF e município, vários centros de poder. Molezinha, né? Então fica ligado, hein? Cuidado que falou de entes federados, está falando desses quatro aqui, que serão aprofundados em momento oportuno. Primeiro detalhe, a forma federativa é uma cláusula pétrea. Está lá no artigo 60, parágrafo 4º da CF, que é uma cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea, Thales? É uma cláusula que está escrito na pedra. Por exemplo, ó, eu escrevo uma cláusula aqui no papel. Beleza, ó. Dá pra... Constituição Federal que não podem ser abolidos. Esse é um deles. Então não dá para acabar com a forma federativa. É uma cláusula pétrea. Segundo ponto, não há o direito de secessão. É basicamente, não dá para sair. Estamos todos no mesmo barco. Esse barco vai junto ou afunda junto. Não, vamos dividir o país em dois e... Não rola. Com a ordem constitucional vigente, não há direito de secessão. Então, olha só, antes de eu passar para a próxima parte, ó, forma de Estado federativa super importante, a mais importante que a gente vai ver, inclusive, é justamente essa. Forma federativa, uma pluralidade política interna. Temos vários entes federados, nós temos vários centros de poder, nós temos os entes federados, União, Estado, DF e município. Beleza, vem cá, olha só que legal isso. A União, Estado, DF e município, eles são dotados de independência e autonomia. O que isso significa? Um não manda no outro. Não há hierarquia entre eles. Não vem a União que manda no Estado, que manda no município. Não, cada um no seu quadrado, cada um na sua casa. Então eles têm esse poder legal que é independência e autonomia. E se a banca falar para você que eles têm soberania? Aí tá errado, hein? E sabe o que é isso aqui? É a chamada teoria dos Power Rangers. Como que é a teoria dos Power Rangers, professor? É assim. Cada ente federado desse é um Power Ranger. E o Power Ranger sozinho, ele é foda? Pô, ele tem altos poderes.
pula, dá cambalhota, dá espadada, não sangra, solta faísca. Ele tem uns poderes legais. Mas o Power Ranger sozinho, ele tem o poder máximo e supremo? Recorda aí comigo. Como que funcionava lá no Power Ranger? Tava o Power Ranger, aparecia o bandido, batia. Aí começava a apanhar, morfava. Aí batia no bandido, aí aparecia o chefão. Juntava lá eles ali, batia no chefão. Aí o chefão ficava grandão. Ficou grandão, a casa caiu. Só que aí para poder vencer o chefão grandão, o que eles faziam? Se juntavam todos e faziam o Megazord. Lembra que fazia o Megazord, que era aquele poder máximo supremo? Formou o Megazord, o vilão estava ferrado. 15 segundos tinha acabado, porque ele ia morrer. Então olha só, aqui são os Power Rangers, beleza? A gente junta todos eles, e a junção de todos eles traz o quê? O nosso Megazord, que é a República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil é que tem o nosso poder máximo e supremo, que é a soberania. Thales, o que é a República Federativa do Brasil? É o nome do nosso Estado. É o nome do nosso Estado. Brasil é um apelido. Tipo, tem lá o Tonho. Não, Tonho não é o nome do cara, é Antônio. É a mesma coisa. Aqui, ó, República, Brasil é apelido, é República Federativa do Brasil. É o nome do nosso Estado. A União, Estado, DF e Município, eles são o quê? Divisões internas, são os centros de poder que nós temos. Então é como se fosse Power Ranger. Ele sozinho é poderoso? É, mas o poder máximo e supremo, aquele que é o pica das galáxias é quem? É a República Federativa do Brasil, que é o todo, ela que é dotada de soberania. Então se a questão falar para você que um dos entes federados tem soberania, tá errado. Tá errado, porque quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. Otários, mas quem nos representa internacionalmente é a União. Ah, sim. A União é o Power Ranger vermelho. Ele dirige o Megazord, ele é o piloto do Megazord. Mas ele sozinho não é Megazord, não. Então a União, ela pode até nos representar internacionalmente e tal. Mas ela não é o Megazord, ela é só o Ranger vermelho que está dirigindo o Megazord, que é o Brasil, o nome do nosso estado, beleza? Olha a pegadinha então, hein? Independência e autonomia eles possuem. Soberania não. Soberania é a República Federativa do Brasil. Ok? Ok. Essa é a nossa forma de Estado, que é a federação. Não pode confundir isso aqui com a forma de governo. A nossa forma de governo é a forma republicana, é a república. Então, olha, a forma de governo é a forma republicana. O que é a república, Thales? A república vem do latim res publica, que é coisa do povo. É diferente de uma monarquia. Veja bem, na forma de governo monárquica, na monarquia, que não é o que aplica, tá? Só vou explicar por cima, é esse que eu quero que você memorize. Na monarquia, o rei é tudo. O rei é um representante divino, é quase como se fosse Deus na terra, é tudo dele, é tudo dele. O rei, como que ele virou rei? Ele era príncipe, o pai dele morreu e ele virou rei. Ele vai ficar lá até quando? Até morrer também. E quando ele morrer, passa para o filho. Ele é dono de tudo. Os súditos estão lá de favor, ele faz o que ele quiser. Ele não pode ser responsabilizado. Por quê? Porque a vontade dele é como se fosse a vontade de Deus. Só que isso aí, meu querido, é na monarquia. Na república, não. Não é do rei. É nosso. Olha só, república, res pública, coisa do povo. Essa parada toda aqui é minha, é sua, é nossa. Então, o nosso governante, ele não é o boi da cara preta, não. Por quê? Porque ele é, entre aspas, um empregado nosso. Então, primeiro detalhe. A forma republicana, de acordo com o STF, é uma cláusula pétrea implícita, ela não está escrita lá expressamente no 60, parágrafo 4º, mas também é uma cláusula pétrea. Mas o que é importante você sacar? Que diferentemente da monarquia, o nosso governante aqui, ele não é o bichão não. Por quê? Porque como que ele virou nosso governante? Nós escolhemos ele. Ele não herdou, ele é eleito. E ele não vai ser governante para o resto da vida. Tem um mandato temporário. Vamos pensar aqui no presidente da República? 4 anos podendo ser reeleito para uma vez consecutiva. 4 mais 4. Então não é para o resto da vida. Não é vitalício. É o quê? Temporário. E outro detalhe, hein? O brinquedo é nosso. Se estragar o nosso brinquedo, vai para... E ele pode ser responsabilizado pela má gestão. Olha como é bem diferente de uma monarquia. Então essa é a nossa forma de governo. Diferente é o sistema de governo, é uma outra coisa. O sistema de governo adotado no Brasil é o sistema presidencialista ou presidencialismo. É diferente do parlamentarismo. Aqui como que funciona no Brasil, que é o que nos importa. No sistema de governo presidencialista,
Vamos pensar aqui no nosso governante, que é o presidente da República. Primeiro detalhe, no parlamentarismo é o parlamento quem escolhe o presidente. Aqui não, somos nós. O presidente, ele é eleito diretamente por nós, pelo povo. Nós escolhemos o presidente, nós votamos diretamente nele, não é alguém que escolhe ele pela gente. Então, um detalhe, o presidente da República, ele cumula as funções de chefe de governo e de chefe de Estado. Ele faz as duas funções. Quando você estiver estudando em constitucional o artigo 84 da Constituição Federal, que fala das atribuições do presidente da República, você vai ver que a maioria daquelas funções é como chefe de governo, na qual ele está fazendo essas atividades, essas funções políticas e administrativas, funções internas. Mas tem alguns incisos ali no 84, na qual ele atua como chefe de Estado. Aí ele está atuando internacionalmente, nos envergonhando perante os demais países. Então aqui, chefe de governo é interno e chefe de Estado é uma função externa. Então, chefe de governo é aqui dentro, é o que ele faz aqui no Brasil. Chefe de Estado nos representa internacionalmente. E as duas funções são exercidas pelo presidente da República, pela mesma pessoa. Esse que é o sistema de governo, que é o presidencialismo, o sistema presidencialista. Beleza? Mas acabou não, vem aqui comigo. Uma outra classificação agora é o que fala do regime de governo. Olha só, então veja bem, tem forma de Estado, forma de governo, sistema de governo e o regime de governo. Aqui no Brasil, nós adotamos o regime de governo democrático. A democracia, Thales, o que é democracia? É democracia, é governo do demo? Não, não, democracia vem do latim governo do povo. Então, quem manda nessa parada aqui é a gente. Olha só, rapaz, já pensou o dia que o povo descobrir tudo isso? Que é tudo nós, que é a gente que manda? Aí vai ser uma revolução, né? Então, o que a CF fala? Que todo poder emana do povo. A gente é foda, cara. Todo poder emana da gente. E a gente exerce esse poder diretamente e por meio de representantes eleitos. Então, o que é a democracia? Vamos lá. A democracia é o governo do povo. Só que quando a gente fala de democracia, olha para mim, depois você vê o quadro. Primeiro olha para mim. A gente fala da democracia, nós temos a democracia direta e a indireta. A democracia direta é aquela que o povo diretamente toma as decisões. Já na democracia indireta, o povo escolhe alguém para tomar as decisões por ele. Então, na direta, a gente vai lá e fala sim ou não. Na indireta, alguém toma a decisão pela gente. E aqui no Brasil, qual que nós adotamos? As duas. Aqui no Brasil, nós adotamos um sistema misto, que é a chamada democracia semidireta ou participativa. Nós temos tanto elementos de uma democracia direta quanto indireta, tem das duas juntas. Olha só quando a gente exerce democracia de forma direta, por meio do plebiscito, referendo e iniciativa popular. Sabe o que é plebiscito e referendo? São casos que a gente vai lá e vota sim ou não, o poder público nos consulta e a gente fala sim ou não. Por exemplo, ele vai fazer uma lei. Fala, e aí galera, eu estou pensando em fazer uma lei. O que vocês acham? Sim ou não? Ou ele fala, olha, eu fiz essa lei, vamos manter ela ou vamos acabar com ela? O que vocês decidem? Então, tanto o plebiscito quanto o referendo é uma consulta à população. A diferença é que pode ser a consulta prévia ou a consulta posterior. E às vezes em prova a banca pergunta isso. Ó como é fácil. Ó, o plebiscito, plebiscito. Fica meio capial para falar, o plebiscito, plebiscito, pré o que vem? Antes. Então, o plebiscito é uma consulta anterior. É uma consulta feita antes do poder público editar aquela lei ou praticar aquele ato. Já o referendo, por sua vez, é uma consulta posterior. Aquele ato ou aquela lei já foi feita, ele está nos consultando para referendar. Então, para não errar, plebiscito, plebiscito é o que vem? Antes. O referendo é depois. Iniciativa popular é um mecanismo que eu não vou aprofundar aqui, só por cima, tá? Que não é o momento. Isso aqui é um tópico até de constitucional, só para pegar o básico mesmo, que é o que pode vir para a gente. É um instrumento, é uma ferramenta que o povo tem para fazer um projeto de lei. Tem alguns requisitinhos, então o povo mesmo pode se juntar e fazer um projeto de lei. Só que aqui, veja bem, são casos que nós estamos tomando a decisão diretamente. Já a democracia indireta é quando nós escolhemos pessoas para tomar as decisões por nós. Geralmente é quem é que dá o problema, né? Então, por que o Brasil, a gente tem a democracia direta e a indireta? Primeiro, a gente diretamente toma a decisão e tem casos que nós elegemos pessoas, presidente, governador, prefeito, senador, deputado, vereador, por aí vai. Nós escolhemos pessoas para tomar as decisões por nós. Por isso que aqui nós temos a democracia semidireta ou participativa. Agora, veja bem, o que nós analisamos então? A forma de Estado
a forma de governo, o sistema de governo e o regime de governo. Rapaz, às vezes a banca pega, troca um com o outro, ela fala assim, ó, a forma de governo é a república. Você fala, forma de governo. República, eu vi essa parada, correto. Não, tá errado. A forma de Estado é a federativa, a forma de governo que é a república. Tem que tomar cuidado para ela não trocar. Às vezes faz uma salada em prova, vira uma quizumba. Então, cuidado para não trocar. Mas para não acontecer isso, tem um poeminha que eu inventei aqui para você, que é um poeminha que já tem um bom tempo que eu fiz ele, que ajuda a lembrar bem. Olha que bonitinho, ó, esse poeminha nosso. O Estado fede, a república é fogo, o presidente é sistemático e o regime é democrático. Ai, que bonitinho, até rima, né, professor? Pois é. É o nosso poeminha. Eu não disse que ele é bom, eu disse que ele ajuda, tá? Não falei, nossa, que poema bonito. Mas ele ajuda a lembrar na prova para não confundir um com o outro. Olha só. O Estado fede, a república é fogo, o presidente é sistemático, o regime é democrático. Vamos lá? Vem comigo. O Estado fede, ó. A nossa forma de Estado é a forma federativa. Então a nossa forma de Estado é a federação, é a forma federativa. O Estado fede. A república é fogo. Veja bem, o fo de forma e o go de governo. Então a nossa forma de governo é qual? É a república. É a forma republicana. Olha que mole. E esses dois são os que mais caem em prova, hein? Então a forma de Estado é a federativa, a forma de governo é a república. Depois, o presidente é sistemático. Olha só, o sistema de governo é o sistema presidencialista, é o presidencialismo, e o regime é democrático. O regime de governo é o quê? A democracia. Vai falar que agora não ficou fácil? Não tem como errar. Então decora esse esqueminha aqui, decora o nosso poeminha, coisa fina, que aí vai chegar em prova, você não cai mais naquela pegadinha besta que a banca só inverte um com o outro. Ó. Ela fala que a forma de Estado é república, que a forma de governo é federação. Ela inverte muito da nossa parte, que é uma questão boba, mas é aquela história, né? Às vezes a gente estuda tanto, decora tanta coisa, eu só não lembro qual que é qual. Só não lembro a resposta. Às vezes só não lembro exatamente o que a banca pergunta. Mas vamos treinar um pouquinho? Você vê que isso aqui em prova é bem tranquilo mesmo. Esse tópico, muitas vezes, ele é cobrado em conjunto com outros tópicos. Ele pode servir também de base para você ficar atento aí a perguntas que têm até tópicos futuros. São conceitos que a gente leva também para o futuro para responder outras questões de outros assuntos. Mas vamos treinar um pouquinho ele. Vem comigo, acompanha a primeira questãozinha aí na tela. Olha só. Os Estados-membros, os municípios e o Distrito Federal são pessoas jurídicas de direito público. Beleza, então quando fala dos entes federados, realmente todos eles têm essa personalidade mesmo de direito público, tá? Que integram a estrutura constitucional do Estado, sendo dotados de, soberania e autonomia política, administrativa e financeira. Tem coisas que a gente nem estudou ainda, mas olha só, quando a gente fala aqui da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, o que eles têm? Independência e autonomia, ok, mas agora a gente junta todos e aí nós temos a República Federativa do Brasil, que é a teoria dos Power Rangers. E a República Federativa do Brasil é quem é dotada de soberania. Ela que tem aquele poder máximo e supremo que é a soberania. Então a soberania para os entes federados não tem questão errada, pegadinha que muita gente cai nela, hein? Cuidado. Próxima questãozinha. Povo, território e governo soberano são elementos do Estado. Vamos lá. Olha só. Elementos do Estado. Nós temos o povo, o território e o governo soberano. Correto. São os três elementos do Estado. Essa é bem facinha, né? Vamos combinar que essa questãozinha aqui é um presente quase. Vamos agora para a questão seguinte. O Estado é um ente personalizado, apresentando-se não apenas exteriormente nas relações internacionais, mas também internamente, como pessoa jurídica de direito público capaz de adquirir direitos e contrair obrigações na ordem jurídica. Vamos lá então, ó. O Estado é um ente personalizado? Ele tem personalidade público. Verdade, é pessoa jurídica, capaz de contrair direitos e obrigações. Correto, conceitinho show de bola de Estado. Tudo na veia, tudo ok. A respeito dos elementos do Estado, assinale a opção correta. Vamos lá. A. Povo, território
e governo soberano são elementos indissociáveis do Estado? Por que indissociáveis, tá? Isso quer dizer que sempre devem estar presentes? Verdade? Sempre deve estar presente. Já matamos, já vimos que a alternativa A é realmente a alternativa correta. Fácil, né? Mas vamos ver as outras. Ó, olha a B. Falou que o Estado é um ente despersonalizado. Não, ele é um ente personalizado e não despersonalizado, que é a alternativa errada. A. São elementos do Estado o poder legislativo, o judiciário, o executivo. Não, eles não são elementos, eles são os poderes do Estado. São poderes e não elementos. D. Os elementos do Estado podem se dividir em presidencialista ou parlamentarista. Como assim, cara? Elemento é povo, território e governo soberano. Essa parada aqui de presidencialismo ou parlamentarismo representa o quê? O sistema, isso aqui é o sistema de governo. Questão errada, alternativa errada. E a União, o Estado, os municípios, o DF são elementos? Não, eles não são elementos. Eles são divisões internas, são centros de poder, são os entes federados. Então a questãozinha é bem boba, né? Era só lembrar que elemento é povo, território, governo soberano. Realmente aí matamos, é a alternativa A. Pode vir aqui para mim. Viu como não é nenhum bicho de 7 cabeças? Essa parte aqui, eu não vou mentir para você, falar que ela desmorona em prova. Não, ela cai com uma frequência até legal, é uma parte que tem que estar bem direcionada, porque às vezes a banca só troca um conceitinho com o outro, é coisa que não pode errar. É um tópico que você vai ver ele muito mais inconstitucional do que aqui em administrativo, mas estando no edital, está na pista, tem que ser estudado. 100% do edital é estudado, porque parece que justamente aquele ponto que a gente fala, não vai cair, é lá que a banca vem. Claro que a gente vai direcionar o que cai mais, o que cai menos, o que é mais ou menos importante. Agora, estudado e redondinho, tem que estar em tudo. E é um tópico a menos para você riscar a sua listinha e agora ficou tranquilo. Valeu? Grande abraço, até a próxima aula.